Aí vai lá sentar, amor. Deixa que a Grace depois ele bota o ok, né? Deixa os olhos também trabalharem. Estava de folga semana passada. João capítulo 15. Versículo 1. Aqui, irmãos, no 15. Não vamos ler o versículo 1 por enquanto. Mas eu sempre explico, né? João, ele tem um pouquinho diferente o evangelho dele. Ele fala mais dos ensinamentos de Jesus. Não que os outros não tenham, né, irmãos, essas passagens, mas já preguei aqui, né? Estou só relembrando alguns e quem não conhecia vai conhecer agora. Do João, ali do 12 até mais ou menos o João 17, ali é chamado o sermão do cenáculo, né? Ou seja, é aquelas palavras que Jesus não está falando para a multidão lá fora. Ele está falando ali, lembra? Começa o 13 com lava-pés, tal. Ele está falando para os seus discípulos. Inclusive depois o Judas vai sair dali, né? Então isso aqui foi uma das últimas palavras que ele fez ali durante a Santa Ceia. Ele não foi lá só comer e sair. Teve uma pregação. Por isso que é chamado o sermão do cenáculo, né? Vai do 12 finalzinho, mas é mais ali o 13 até o 17. Então isso aqui está no meio, né? Depois Deus revelou para, digamos, de fora, mas isso aqui foi para eles primeiramente, né? Os apóstolos e agora, óbvio, por extensão para aquele que crê. Então glória a Deus que Deus permitiu João colocar, porque tem coisa aqui que não tem nos outros evangelhos. É aqui em João, né? E aqui ele vai falar algo assim, ó, João 15, versículo 1, ele vai falar assim, ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Nós estamos aqui no sul, né? Eu sou a parreira verdadeira, né? Quem está em outros lugares vai falar vinícola, né? Tal, mas a vinícola não faz vinho, mas viticultor. Então aqui é a parreira. Eu já falei, né, uns também que já preguei, inclusive, que João ele fala vários eu sou de Jesus. E que para nós essa palavra, eu sou. Eu sou Moisés, eu sou João, eu sou tal. Né? Para nós não tem tipo assim, e daí? Mas os judeus eles tinham medo, irmãos, de falar esse eu sou. Lá depois em casa, se você vai ver Êxodo 3, Êxodo 4, na chamada do Moisés ali, ele fala, eu vou diz eu sou. Na verdade essa palavra não é sou, essa palavra é eu serei, eu estarei, né? Mas realmente fala eu sou, quer dizer, esse verbo eu sou, na verdade eu serei, eu estarei, é presente, né? Eles tinham medo de falar, por isso que às vezes é traduzido por Senhor, né, irmãos, em S maiúsculo, todas as letras maiúsculas, que eles têm medo de falar esse nome, então eles botavam esse nome que para nós é Senhor maiúsculo, né? Mas não é Senhor no sentido só de respeito, é o nome dele. E aí ele tinha medo. Então quando Jesus falava eu sou, te colocamos no lugar dos fariseus, dos religiosos, né? Isso era blasfêmia terrível. Por quê, pastor? Porque ele estava falando o quê? Ele estava dizendo, o nome de Deus está em mim. Aí, por isso que tu entende, né? Sempre que ele falava, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, esse eu sou é esse nome. E aí o pessoal fica furioso. Já preguei isso aqui, né? Está até gravado o 7 eu sou de Jesus lá no YouTube. E aqui então é mais uma vez. Então, quando ele fala eu sou, isso aqui para quem vai ouvir de fora, religioso, vai ficar furioso. Ele está se chamando de Deus, ele está colocando o nome de Deus nele. Não aceitamos isso. Ainda bem que Jesus não pediu opinião de fariseu, nem de hipócrita religioso. Amém? A verdade é a palavra de Deus. Doa a quem doer, fira a quem ferir. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Então Jesus estava se revelando. Amém? E ele fala, eu sou. Então ele está falando esse nome divino, a videira verdadeira. E o meu pai é o lavrador. Tem várias passagens na Bíblia onde Deus compara Israel e depois a igreja com árvore. Hoje o símbolo mais até de Israel hoje, né, é a figueira. Então aquela história dele foi lá, amaldiçoou a figueira. Você está entendendo, né? Mas alguma vez também, irmãos, Israel era chamado como também essa videira, né? Não precisa nem você abrir, mas coloca para mim, deixa eu ver aqui que eu não sei decorar o versículo.
Jeremias 2:21, rapidinho coloca ali, você pode anotar, não precisa nem você abrir, tá? Rapidinho, Jeremias 2:21 fala assim, ó, eu mesmo te plantei como uma vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Aí Deus vai perguntar, como, pois, te tornasse para mim uma planta degenerada, de vide estranha? Então isso aqui você vai ver o contexto, ele está falando do povo de Deus, não é? A gente vai ser antissemita, não é isso não, tá? Mas o povo de Israel esqueceu que Deus queria contar com eles para evangelizar o mundo. Não entenderam nada, eles achavam que eles eram especiais. O mundo que se lasca e nós somos os bons de Deus. Ele fala assim, vocês não entenderam nada. Então aqui, agora a mais conhecida, que é Isaías 5, eu não ia ler tudo, mas eu vou ler. Desde o versículo 1, rapidinho. Isaías 5, versículo 1. 5, não é 51 vezes. Isso. Você pode anotar depois para vir em casa, tá, moço? Eu vou ler aqui na telinha. Isaías 5, versículo 1. Agora, canta, isso aqui é um salmo, tá? Cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. Esse querido é Deus, né? O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. 2. E a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar para fazer o vinho, né? E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. 3. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, venha a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, sebe é como se fosse uma cerca, uma proteção, tá? Para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede para que seja pisada. 6. E a tornarei em deserto. Não será podada e nem cavada. Quem trabalha com uva, trabalhou, sabe, né? A raiz do tal, né? Mas crescerão nela sarças e espinheiros. E às nuvens eu darei ordem que não derrame chuva sobre ela. E aí, para encerrar o 7. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Então, pode voltar lá para João 15. Então Deus estava, irmãos, o quê? Deus estava enojado com a corrupção que tornou o povo de Deus. Não é verdade? Então quer dizer, tanto que na época de Jesus, como eu falava, né? Qual foi os que mais dão trabalho para Jesus? Foram os religiosos. Não foram os que não conheciam a Bíblia, mas foram os que conheciam a letra. Sabiam decor os versículos, mas não tinham o quê? Não tinham vida. Por isso que eu te falo, irmão, é constância. Então, ao falar que ele é, primeiro falar eu sou, né? Ele está se identificando como Deus, amém? E ao falar a videira verdadeira, o pessoal já sabia, ele está falando que agora é uma nova identidade, agora é uma nova realidade que nele nós vamos viver. E ele fala, o meu pai, ou seja, se identificando, né, como o filho de Deus, é o lavrador. Então o pessoal entendia, amém? Que Israel não era mais a videira de Deus. Eles entendiam que Deus não aprovava aquilo ali, né? Mas que agora em Jesus tem o que? Uma nova realidade. Por isso que eu falei, Deus está nem aí, irmãos, para dogmas, achismos, fundamentos, doutrinas de homens. A palavra de Deus é a palavra de Deus. E quanta gente muitas vezes
ter os seus sistemas. Que nem eu falei, eu não retiro o que eu vou dizer. Quanta gente estava no carnaval lá, sambando, pulando, bebendo cachaça, né? Faz tudo que o capeta gosta, porque carnaval não é de Deus, né? Eu vi que zombaram da família. Ah, não era hipocrisia. Era nada, não estava escrito hipocrisia, estava escrito família. Vocês viram isso, né? Então, por que tu vota uma pessoa que apoia isso? É orar e votar certo, amém? Só orar não adianta, né? Então, é corrompido, mas nós esperamos esse ódio do mundo já, não é verdade? Nós esperamos. Mas agora, quanta gente que estava lá? Não só digo lá, digo, né? Aí agora, irmãos, o que entrou? Só falta comprar na Shopee uma Aurelo, né? É a quaresma. Quaresma, para quem não lembra, são 40 dias até a Páscoa. Aí chega a Sexta-feira Santa, esses crentes comendo carne vermelha, não respeitam a tradição. Tradição de quem? Da Bíblia ou dos homens? E muitos muitos também, é verdade ou não? Faziam o que o capeta gostava no carnaval, depois estava lá, não ligava nem São Alto na Sexta-feira da Paixão, né? As crianças aprontavam muito, no sábado tirava aleluia, mas na rua, como se a cor da carne, né, influenciasse a santidade ou a falta dela, não é verdade? E quantos de nós estavam nessa vida, pastor? Por quê? Porque nós estávamos numa videira que não era o quê? A verdade. Era religiões, palavras de homens, achismo. E quantos que sabem que estão ouvindo essa pregação em casa também, né? Ou vão ouvir depois a gravação, que estão presos nesse sistema e que Deus o livre de falar. Ou seja, a liberdade de expressão é contanto que eu possa me expressar. E tu pode, mas se tu se expressa de acordo com o que eu quero, né? E quantas pessoas fazem isso, irmãos? Então Jesus está falando assim para aquele povo ali, primeiro para os discípulos, né? Depois para o de fora. Vocês entenderam? Eu não sou aquela videira lá que deu uva brava. Eles não pôde contar, eles corromperam tudo. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou Deus. Eu sou a verdadeira verdadeira. E o meu Pai é o agricultor. Que coisa linda, né? Olha a profundidade só no versículo. Então é muito lindo isso aqui, né? Hoje nós somos o quê? Quem aceitou Jesus, né? É uma nova criatura. E não é só batismo, não. Não é se batizar e vai ser salvo. A palavra fala, aquele que crer e for batizado será. Ou seja, irmãos, a verdadeira conversão, ela tem frutos. Não é só se batizar. Não é só tomar um banho. A verdadeira conversão, ela tem frutos. E aí então a pessoa se batiza. Esse é o jeito bíblico. Minhas filhas só se batizaram, quer dizer, a pequena não se batizou, a Andriele, só quando eu vi que ela tinha uma vida com Deus. Não botei jamais pressão. Quando eu vi que ela tinha frutos, aí disse, está pronta para se batizar. Eu tive a alegria de batizar minha filha. Mas ela não se batizou só por emoção, que tinha amigo na igreja. Então cuida, tá? Nem tudo como fala aqui em Luz é assim. Tem um testemunho, amém? E a outra, pastor? A outra nós estamos trabalhando. A hora que Jesus der o trabalho no coração dela, então ela vai, pai, quero batizar. E que Deus me dê a alegria de batizar, amém? Só te digo uma coisa. Filha minha, quem cuida não é líder dos jovens. Filha minha, quem cuida não é monitora da escolinha. Quem cuida é pai e mãe dentro de casa. Filhas minhas não ouvem Bíblia e cultuam a Deus só aqui. Muito mais no dia a dia em casa. Deuteronômio 6 fala, né? Que nós temos que inculcar aos filhos, ao sentar, ao levantar, né? Andando pelo caminho. Não é só chegar aqui e apresentar a criança e desaparecer da igreja. Não tem valor nenhum. É tudo inútil. Tem que criar no caminho que deve andar. Amém? Então minhas filhas não veem Deus só no culto. Elas veem Deus em casa também. Embora tenha gente boa aqui nos jovens, gente boa nos teens, gente boa na escolinha, quem cria filho meu sou eu e a minha esposa, né? No caminho de... E assim você também.
Ai, pastor, fala com meu marido. Irmã, se ele não te converte contigo, não é comigo que ele vai se converter. Porque ele vai me achar uma bênção aqui. Mas não te esquece, depois a bênção em casa tem que ser tu. Porque senão, tudo que ele me ouvir pregar, vai falar assim, ó, o pastor não disse não isso lá. Aí vai levar nos dedos. Em casa se ganha. Amém? Então é a videira verdadeira, irmãos. É mais do que ser de um clube. É mais do que ser de um lugar social. Teve um lugar que eu passei, isso já faz tempo. Então eu sempre conto a fofoca depois que passou, né? Amado. 2006, eu lembro que lá em Encantado, né? Encantado. Era pastor ali. Pastor. E Roca Sá. Aí eu lembro que ele disse, não, pastor, que a gente da alta society. Eu não venho aqui, pastor, porque a alta sociedade daqui é da religião tal. Mas na hora que apertava o sapato, quem é que chamava para lá abençoar a loja? Na hora que apertava o negócio, era o pastor. O pastorzinho. Mas eu dizia, a senhora tem que congregar. Não, vão falar o que de mim? Bom, então a partir de hoje, eu não vou mais fazer visita na sua loja. A senhora já sabe o caminho, não tenho tempo para perder mais. Quanta gente, irmãos, isso foi mais lá em Roca Salles, faz 2006. Não, pastor, é que aqui o padre falou que crente ele não, acho que era no cemitério, não lembro agora se foi Roca Salles, mas falou, crente ele não enterra no cemitério dele. Não sabia que tinha cemitério agora? Arrendou o terreno e tal. Aí eu tenho medo, isso os vozinhos, né? Eu tenho medo, pastor, de aceitar Jesus e sair de lá, e quando eu morrer não ter onde me enterrar. Irmão, deixa eu dar na lata uma coisa. Eu não quero dar problema para minha família enquanto eu estiver vivo. Depois que eu morrer, irmãos, se vire com a carcaça. Ah, vamos enterrar o paizinho aonde? Te vire. Ah, vamos fazer aonde? Tô nem aí. É porque eu quero ser cremado, né? Doa tudo que der para doar. Sobrou a carcaça. Passa lá no churrasco, lá, torra tudo. Depois joga num canto aí. Né? Ah, mas vai ter lá, pedir para me visitar. Eu quero dar trabalho com lá, porque eu quero deixar um legado que é Jesus. Meus filhos, meus netos e bisnetos, a minha descendência servindo a Deus. Interessa lugar para me visitar, deixa aí. Quer me visitar, vai para o céu comigo depois. Mas o que é, irmãos? É o exemplo aqui de religiosidade. Tem a pessoa que aperta o sapato e corre para a igreja. Aí depois, quando parece que está bem, não adianta, irmãos. Vim aqui depois sumir. Não adianta nada. E então, entendeu? Ele é a videira verdadeira. E o pai é o agricultor. Glória a Deus, amém? Olha quanta profundidade. E aí, no 2 ele vai falar assim, ó, ele vai começar a falar no 2. Toda vara em mim que não dá fruto, ele tira. Você já cortar, né? Ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais. Então, tá vendo? O pai, ele faz esse trabalho, na verdade, irmãos? E tira, até outras horas a gente vai ver, outras semanas, você tem que voltar para ver. Ele tira, eu falo assim, ó, mas o lugar que está em mim, ele limpa para que dê mais fruto. Então não é porque a pessoa está frutificando que ela não tem que ser limpa. Ela tem que ser limpa para quê? Para que aquela limpeza faça o quê? Ela dá mais fruto. É o que eu sempre falo aqui, Provérbios 4:18, né? O caminho do justo é como a alvorada. Vai brilhando cada vez mais, até ser um dia o quê? Perfeito. Por fala 19, né? Que os ímpios estão na escuridão e nem sabem no que tropeçam. Então quer dizer, é o que eu prego, que é uma constância. Eu vou crescendo, eu vou melhorando. Aí o pai vai olhar em mim, vai me limpar, né? Para quê? Para que eu dê mais fruto. Agora, se ele cortar, nós vamos falar isso outra hora. Se ele cortar, não tem mais, arrancar, né? Da videira, não tem mais jeito. Depois nós vamos ver que a única esperança aqui é secar e ser lançado no fogo. Né? E você vê que
A parreira nem é muito boa para a linha, né? Porque ela queima rápido, enfim. Então, eu tenho que estar em Cristo. E Ele tem que me deixar o quê? Eu tenho que deixar o quê? Me trabalhar. Ah, já estou dando fruto, pastor. Glória a Deus. Porque o agricultor não cria, eu vou botar uma parreira aqui porque eu gosto. Não faz isso. Ele faz o quê, moço? Ele bota porque ele quer o quê? Frutos. Esse dia eu falava, né? Eu falava assim, ó, tem situação e situação. Exemplo, né? Assim, ó, tem pessoa que te vê só como boi de açougue. Como assim, pastor? Para que serve um boi de açougue? Carnear e encher a nossa barriga. Coisa boa o churrasquinho, né? É isso. Amém? Agora o teu pet. Para que serve? Não, pastor, eu cuido, eu dou ração, limpo as necessidades, viu, crianças, ajuda também, né? Limpo as necessidades, levo no veterinário, levo no pet shop, né? Por quê? Porque aquele bichinho aqui é para combater. Os raízes antigamente ficavam lá 3 metros de corrente amarrado, comia só polenta com molho. Misericórdia, né? Hoje tem que não dá carne crua que ele se engasga, é frouxo. Aí ele passa mal a digestão dele. O que fizemos com os bichos, misericórdia? Mas enfim, né? É diferente um boi para abate, tu quer abater para comer, nunca para fazer maldade, nunca se mata bicho por maldade. Amém? Sempre para comer. Porque literalmente, por que eu digo que é pecado sobre a carne? Porque literalmente o animal deu a vida por mim. Aí eu vou encher e vou descartar a carne dele, eu estou desonrando. Não que ele tenha alguma alma, né? Mas tipo assim, eu estou desonrando. Amém? E em segundo lugar, porque tem muita gente passando fome, né? Eu não tenho o direito de desperdiçar. Desperdiçar comida é pecado. Né? Mas agora o pet não. O pet é o quê? O pet vai lá passear, vem cá. Uns tratam até como filho. Mãe de pet. Você não dizimista ofertando, irmão, você pode ser mãe de pet, de caturrita, até de rato, tá? Mas não vai gastar o teu dízimo da oferta com isso, tá? Então, ele espera fruto. E o que ele faz, irmãos? Quando ele recebe esse fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Aí vai dizer agora assim, ó, já vamos terminar. Versículo 3. Vós já estáis limpos. Aqui já não estava mais o Judas, né? Se referindo. Pela palavra que vos tenho falado. Amém? Então ele fala aqui, ó, como é que o Pai limpa vocês? Pela minha palavra que eu vos tenho falado. Não precisa você abrir, mas ali em João 17, é um versículo que todo mundo deve saber de cor. Jesus falou o quê? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Né? Isso que eu falei, estou nem para a opinião de homem, eu quero Bíblia. Né? Então quer dizer, a palavra é a verdade, Jesus é a verdade, então Jesus é a própria palavra, a palavra é o próprio Jesus. Então quando ele fala, ele está o quê? Trazendo vida para a gente. Você vai comprar depois a seiva, né? A seiva. Então ele fala o quê? Isso está limpando vocês. Então como é que eu limpo vocês? Falando com vocês. Como é que eu limpo vocês? Me comunicando com vocês. Ou seja, é uma constância. Porque o alicate que poda pode ser o mesmo que arranca fora. A poda é para dar mais fruto. Você pega lá, pega os 3 nozinhos, né? Corta o resto para não ficar muito fraco, né? Assim, e trabalhou do estado, né? Enfim, mas a corta, não, ele limpa. Então nós precisamos que Jesus fale com nós. Amém? E nós falamos com ele na palavra, né? Aí, uma das formas também é essa. Não precisa nem você abrir, eu vou ler ali que tá, já estou passando o meu horário. Hebreus 12. Do 5 em diante, vai falar assim, ó, Hebreus 12, versículo 5. Eu vou ler na telinha, depois tu abre em casa para ver. Vai falar assim, ó. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Isso aqui é para o mundo lá fora? É para o povo de Deus.
Só que não é para quem não é vara ainda, é para quem já é vara, amém? Filho meu, não, aqui ele está citando o Antigo Testamento, né? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais o Senhor, quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita, já explico essa palavra aqui, a qualquer que recebe por. Mas não é só estar lá, botar você no pelourinho do céu lá e não, né? Tem tradução que fala até castiga, né? Mas não é no sentido de espancar, nem a palavra no original, né? Mas tipo assim, corrigir, amém? 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrige? Quem é pai, quem é mãe sabe. Quem não é pai, mãe, eu vou educar os meus filhos diferente. Só ser pai e mãe, eu quero só ver. Vai sonhando, não. Né? Você vai ver que tem horas que vai ter que lidar com mãe. Aquela, quem é que ensinou a fazer mãe? Já vem de fábrica. Parabéns, vem de Adão. Não quero. Quem é que ensinou a ser esse burro? Desde pequenininho. Quem foi? Não é pai e mãe, já vem de. O que a gente faz, irmãos? A gente vai o quê? Vai corrigindo. Amém? Não, pastor, lá em casa meu filho faz tudo o que quer. Parabéns, você está arrumando um empecilho para a sociedade. Uma marmanjô no marmanjão que não vai ter nada da vida. E vai te sugar enquanto tu estiver vivo. É gente que vai dar trabalho enquanto tu viver. E que se não se converter não vai mudar. Você não deixa fazer o que quer. Você não deixa dormir a hora que quer. Você não deixa comer só o que quer. Você não deixa fazer só o que quer. Você vai o quê? Mas quem é que ensina essas manhas, pastor? Já vem de fábrica. É o homem natural, amém? Caiu o vaso, foi tu? Não. Só tá ela. Quem é que ensinou? Adão. Não é assim? Então você vai com amor. Não é espancar não, tá, moça? Criança vulnerável, tu ama, tu cuida, tu educa, né? Se precisar passar uma chinelinha ali, mas, né? Às vezes é melhor esperar esfriar a cabeça, pegar de surpresa depois, do que na hora descarregar, né? Então, né? Mas calma, amém? Você não tirou o celular porque você odeia aquela criança. Você educa ela tem que sentir que tem uma colheita para a ação. Amém? Não é assim? É, né? E glória a Deus. Pastor, hoje depois de grande eu vi como eu dei trabalho para o meu pai e minha mãe. Eu também. Mas sinceramente, não se criamos preguiçoso, rabugento de mal com a vida. Se criamos pessoas de bem e trabalhador. Ainda mais depois que se converteu, virou a Deus. Amém? Eu dei trabalho para meu pai e minha mãe, misericórdia. Mas eu não tinha Jesus, né, moço? Depois de convertido eu viria uma benção. Então Deus corrige, né? Vai lá, 8. Deixa eu só ver qual que eu vou parar aqui. Isso, 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos, inclusive eu e você, são participantes, sois então bastardos. Não é filho. 9. Além do que, aí eu falava antes, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Pastor, dava tudo para ter meu velho de volta. Eu também, ainda que não merecesse, né? Mas deixa quieto. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Por isso que eles podiam errar muitas vezes, não? E nós também podemos errar como pais. Mas este, para o nosso bem, para o nosso proveito.
para sermos participantes da sua santidade. Então, muitas vezes, essa palavra que vai nos falar é uma palavra de repreensão, né? Mas não é aquela maldosa, né? Não é chilique de homem, é Bíblia. Não é dogma, doutrina, hipocrisia. É palavra, amém? Eu lembro que a gente aprendeu um tempo atrás, uma pessoa, porque o missionário não usa barba, o pastor Jaime também. Então, gente, eu acho que vocês têm tudo que tirar a barba. Eu tirei. Aí depois, agora, no Instagram lá, a pessoa barbuda. Mas olha, você ficou rebelde agora? Depois eu falei assim, que frescura, deixa eu usar a barba. Agora tá mais baixinha porque a gente dá uma tosada de vez em quando, né? Não ficar o capitão com a vergonha, né? Mas, enfim, né? Mas deixa. Você é achismo de homem, só que não é, então não. É a palavra de Deus. Amém? Bíblia. Né? Então é a palavra de Deus. Para participando da sociedade. 11, rapidinho. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Da palavra. Né? Mas depois produz um fruto. Olha aqui. Pacífico de justiça. Nos exercitados, deixou Deus fazer a obra, e aquilo vai gerar um fruto. Amém? Então todos nós, pode voltar lá para João 15, um dos frutos, né, uns que ele nos limpa, né, é a palavra, é a repreensão, né, a correção, e o fruto vai aparecendo. Então com o tempo, não deveria ser mais difícil nós aceitar a correção, deveria ser mais fácil. Porque a gente já está acostumado a ver qual é o resultado. Mas tem pessoas que é o contrário, né? Quanto mais o tempo passa, é mais difícil lidar com a pessoa. Deveria ser o contrário. Né? Eu digo, vou falar, aquilo na palavra, não digo aquilo fora da palavra. Né? Então, muitas vezes é assim. Então Deus vai repreender a gente, vai nos cobrar. Aí ele fala, vai até dar umas palmadas em cheio na palavra. Mas se deixar aquela palavra, me deixou triste. Mas no momento, depois aquilo vai gerar o quê? O fruto pacífico. Então, de novo eu falo, a gente que está mais tempo na fé, deveria ser mais fácil nós sermos tratados, não o contrário. Então, não é o contrário, né? Tem gente que não tem o arrependimento. Irmão, depois que a gente se converte, a gente ganha um semancol. Né? Mas tem pessoa que ouve, não muda. Escuta, não transforma. Então o problema não está em Deus, não é verdade? Vai ser um galho que futuramente vai ser cortado. Depois a gente vai pegar sobre isso. Né? E aí, volta lá então no 5, né? O 4, eu vou parar no 4. Tá? Está em mim e eu em vós. Ele é a palavra, né? Como a vara, eu amo essa mensagem, de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, a parreira, né? Assim também vós, se não estiverdes em mim. Então nós dependemos que toda mudança é a palavra de Deus que opera em nós. Amém? Eu sempre digo, não fui eu que mudei, foi Deus que me mudou. Não sou eu, a minha convicção natural. Como eu falei, é aquele semancol. Não, tu sabe, tu te converteu. Começou a doer. Tu falava palavrão, tá nem aí. Agora dói. Tu fazia mal para os outros, não doía. Agora dói. Todo mundo sabe o que eu estou dizendo. Não é possível que seja só eu. Todo mundo é assim. Né? Aqui fica algo tão vivo, que é Deus, né? Tu começa a doer. Começa a te constranger. Isso é o amor. Amém? Agora essa pessoa vai não dando ouvidos, aquilo vai o quê? Vai apagando, vai cauterizando até que o convite está desviado. Né? Não que Jesus rejeitou a pessoa, mas a pessoa se fez ali longe. Então, tem que ter. Encerrando aqui, Romanos 11. Vou encerrar já para nós fazer oração. Nem sei quanto tempo deu de pregação, mas Romanos 11. Mas a pastora pegou 45 minutos. Diz o cara que ficou vendo o Inter e o Ipiranga, né? E hoje tem outro, né? Ficou 1h30 vendo o jogo, depois acha muito eu pregar 45 minutos. Me deixa quieto.
No YouTube até para acelerar, né? Pronto, não deu nada, mas eu vi dois. Então me deixa quieto. Romanos 11, só para nós terminar aqui, Mozart. Semana que vem eu continuo. 32 vai falar assim, ó. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Romanos 11, 32, né? Para com todos usar de misericórdia. Porque se todos nós somos pecadores porque pecamos, nós precisamos de um Salvador que é Jesus Cristo. Amém? E Ele mostrou misericórdia a se entregar por nós. Ai, amor é uma escolha. Eu digo, te desafio a abrir o Novo Testamento e me mostrar. Amor não é escolha, irmãos. Amor também é sentir. Você viu a palavra que eu botei lá no Instagram e no Face? Quem não viu, por que não vê? Você segue todo mundo, menos eu. Né? Eu botava lá alguns casos que Jesus falou que Ele fez com grande compaixão. Amém? Então, se amor fosse uma escolha, Ele estaria insensível. Dizia, eu escolho curar você, eu escolho trazer o Lázaro, amém? Eu escolho trazer a vista para o céu. Mas Ele fala o quê? Ele tinha grande... Se isso não é sentir, é o quê? Amém? E já que Jesus não tinha o pecado nele, então essa compaixão é do céu e não é pecado sentir? Né? Claro que sim. Eu não vou levar a vida pelo sentimento, mas Deus me dá os sentimentos dele. Amém? Tu olhar para a pessoa com compaixão de Deus, tu olhar para um perdido com compaixão de Deus. Se isso não tem uma, toma morto. Como falei, começou a doer aqui dentro depois que tu te converteu. Te constrange, né? E aqui ama. Então, obrigado, Jesus, por essa misericórdia, né? O Senhor nos mudou. Aí vai falar assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus... Tem até um louvor, né? Quão insondáveis os seus, né? Minha vontade... Enfim. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Nós não conseguimos entender esse amor de Deus, né? A gente consegue receber. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ninguém. Né? Ou quem foi o seu conselheiro? Ninguém. Tudo partiu dele. Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele lhe seja recompensado? Olha, o senhor vai lá, o senhor vai mandar o teu filho lá, senhor. Boa ideia, nunca tinha imaginado isso. A palavra fala que Jesus é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Eu não aceito, ele está se chamando por eu sou. Eu não concordo. Azar é teu. Ele é o eu sou, ele é a palavra. Tu está na letra aí, fique na letra, porque a palavra em carne está aqui. Muitos rejeitaram Jesus por isso, né? Fizeram uma imagem do Messias, e quando ele vem não se comportando como eles achavam que deveria se comportar, fizeram de tudo, claro, por plano divino, ok? E não sossegaram faixa enquanto não mataram ele na cruz. Não foi assim? Porque ele não se comportava como a gente achava que deveria se comportar. Não é assim? É que eles conheciam a letra, mas não conheciam a vida, né? Então, glória a Deus, ninguém aconselhou, tudo partiu dele. E aí, para encerrar, vai dizer assim, isso aqui é muito lindo, assim, porque dele, isso, ali já pode levantar lá e botar o pause, porque dele e por ele, tem que ser rapidinho, já vou acabar a pressão, e para ele, são todas as, não precisa nem falar mais nisso, não, a ele, glória eternamente. Amém. Sem mim, nada podereis fazer. E não posso mesmo, Jesus. Né? Tem gente que é desviado, que não se joga na gandaia, mas também não volta para Jesus. A pessoa está numa mornidão. Só que Jesus vai o quê? Não vai levar os mornos, vai levar os crentes. Os mornos, né? Vai levar os crentes.
É porque eu sou filho de crente. Interessa. Ah, porque eu me apresentar na igreja. Interessa. Ah, porque eu fui diácono, bispo, professor, pastor, missionário. Grande coisa. Tu tem que ser filho de Deus. Amém? Porque dele, por ele, são todas as coisas. Então, ligado nele, vamos dar esse fruto aí para a glória de Deus. Amém? Depois eu vou continuar a semana que vem. Deus abençoe você de casa. Então,